Oi, gente. Passando para falar sobre Apocalipse. Para uns dá medo, para outros acho interessante. Eu acho muito interessante. Medo, eu acho bobagem ter por causa de quê? Porque ele vai se cumprir, querendo ou não, com medo ou não, gostando ou não, o Apocalipse está às portas. Bom, a ciência diz que o ser humano não foi feito para aguentar mais de 50 graus de calor. Então, quando aqui no Rio de Janeiro bate 40 graus no relógio, a sensação térmica é de 50 graus. Não é só aqui no Rio de Janeiro, vários lugares. Na Europa, às vezes é extremamente frio, que também muita gente vai embora, não aguenta, e no extremo calor também. É, amigos da Europa dizem que também é insuportável o calor lá. É isso que Jesus fala aqui, ó, no Evangelho de Mateus 24, o sermão profético e tal, princípio de dores, mas eu vou ler só o 35 ao 39. Jesus diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, porque veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês agora o encarte do livro O Plano Divino através dos Séculos, que eu li bastante tempo. Já tem uns 30 anos que eu li esse livro maravilhoso. E no encarte vem desde a era da criação, a era da inocência, todas as eras até chegar no Apocalipse. Aí vocês vão acompanhando, tem as figuras, tem os textos bíblicos e tal. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Vamos ao encarte, vamos às imagens. Até daqui a pouco. Bom, então vamos lá, gente. Vou botar aqui, ó, na lupa para aumentar um pouquinho. Veja bem, ó. Deus eterno no passado. Planeja, aí tem, ó, Salmo 90, versículo 2, Provérbios 8, do 22 ao 31, Hebreus 9, 27. Ele planeja o reino, Mateus 25, 34. Planeja os séculos, Hebreus 1, 3 e 11, versículo 3. Criação de hostes angelicais. Jó 38, versículos 7 e Colossenses 1, do 15 ao 19. E a Trindade. Então vamos lá, uma panorâmica aqui. Olha, então tem aqui na eternidade, quando Satanás era lá em cima, o querubim ungido que cobre, Ezequiel 28, 14 ao 19. Então, ó, descendo aqui, vamos lá. Aqui a criação, a terra era perfeita. Aqui, com a queda de Satanás, ficou sem forma e vazia, havia trevas sobre a face da terra. Aqui, ó, terra original perfeita. Gênesis 1, Isaías 45, 18, Provérbios 8, de 22 a 31. A terra caótica, Gênesis 1, 2, Isaías 24, 1, Jeremias 4, 23. Então tem a luz cósmica, o firmamento, a terra seca, vegetação,
semana de criação, Êxodo 20, versículo 11. Então, a luz solar, peixes e aves, animais terrestres, o homem, e sábado, o descanso. Então, tá aqui, a terra presente, Gênesis 1, 3, Gênesis 2, versículo 3 e 2 Pedro 3, 7, a terra restaurada. Então, ó, mais uma panorâmica aqui. Então, temos aqui, olha, Satanás foi deposto. Então, os textos estão aqui. Tornou-se o chefe das potestades do ar. Efésios 2, Efésios 2, versículo 2, Efésios 6, versículos 11 e 12, João 12, 31, João 14, versículo 30. Então, mais uma panorâmica aqui, ó, o plano divino através dos séculos. Aí eu vou chegando bem pertinho para detalhar essas coisas que tá bem pequenininho aqui, ó. Então, ó, o panorâmica todo é esse. Agora vamos lá. Então, já vimos aqui, ó, a terra que era perfeita, a terra caótica com a queda de Satanás, e já vimos aqui essa parte aqui. Então, temos aqui a era da inocência, o jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 3, a expulsão, a árvore da vida, a queda do homem. Então, teve aqui a queda. Então, foi 4.138 a.C. Teve a queda e a morte eterna na raça humana. Então, vamos lá. Aqui, a era da consciência, da queda até o dilúvio. Linhagem de Sete, Abel, Adão, Caim, filhos de Deus e filhos dos homens. Chega perto aqui. Sete, Enos, Cainã e tal. Agora vamos para cá. Então, teve aqui, olha, teve aqui, ó, o dilúvio. Aí vem para cá. Depois dessa era da consciência, quer dizer que o ser humano tomou conhecimento do bem e do mal. Governo humano, do dilúvio até a chamada de Abraão, aliança com Noé, o sinal que é o arco-íris, e Gênesis 9, do 8 ao 17. Então, olha, aqui está dizendo 2.482 a.C. Agora, do governo humano, teve aqui, ó, 2055 a.C., teve a era patriarcal, que durou mais ou menos 430 anos. Então, teve aqui na era patriarcal, teve a chamada de Abraão até o Êxodo, aliança com Abraão, Sodoma e Gomorra, e essas coisas aqui, ó, o Egito, mais ou menos 215 anos. Quando teve, olha aqui, ó, a Páscoa, a saída, então teve também as pragas, né? Água em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, saraiva. E do Jacó ao Egito, aí teve gafanhotos, trevas e a partida do primogênitos lá. Então, olha, essa era patriarcal durou mais ou menos, olha, 430 anos. Aí teve Elias transladado. Então, já estamos aqui, olha, em 1065 a.C., a 935 a.C., deserto 40 anos, 1625 a.C. Então, ó, visão
Visão das bestas, o leão da Babilônia, tá aqui, ó. Capítulo 5 vamos ver aqui, olha, livro de Daniel 2, a grande estátua, o Império Babilônico, o peito de prata, a cabeça de ouro é o Império Babilônico, o peito de prata, o Império Medo-Persa, os tempos dos gentios, né? Então, o cinturão de cobre, Império Grego, o Império Romano, as duas pernas de ferro, os pés e dedos de ferro misturado com barro, que mostra aqui uma certa fragilidade. Então, vamos lá, detalhado aqui. Aqui teve, bem pequititinho aqui, deixa eu ver se melhora aqui com a lupa. Deixa eu ver aqui, ó. Então, capítulo 1, escrito na parede. Não sei se ajudou aqui com a lupa ou não. Deixa eu ver aqui. Daniel, a fornalha de fogo, de Moisés a Cristo, 1657 anos. Então, tem aqui, ó, o lugar santíssimo, o lugar santo, o átrio. Então, vamos lá, 323 a.C., ó, vamos lá, o Império Babilônico ficou cativeiro na Síria, Babilônia, 70 anos de cativeiro, 606 anos antes de Cristo. Vamos lá, Império Medo-Persa, 536 antes de Cristo, Império Grego, 323 antes de Cristo, Império Romano, 64 antes de Cristo, 32 antes de Cristo, Calvário. E depois do Calvário, a Ascensão de Cristo, o Pentecostes, escrito em Atos 2, e o livro do Apocalipse. Título e saudação, as coisas vistas. Então, vamos lá. O título e salvação, capítulo 1, de 1 a 8, a visão, capítulo 1, versículos de 8 a 20. Então, as coisas que são as 7 igrejas. Éfeso, que é a igreja desviada. Esmirna, que é a igreja perseguida. Pérgamo, que é a igreja licenciosa. Tiátira, que é a igreja relaxada. Sardes, que é a igreja morta. Filadélfia, que é a igreja abençoada. Laodiceia, que é a igreja morna. Então, vamos lá. Os 7 selos. Cavalo branco, anticristo. Cavalo vermelho, guerra. Cavalo preto, fome. Cavalo amarelo, morte. Almas debaixo do altar. Mudanças físicas, intervalo, silêncio, que é turíbulo de ouro. Então, estamos falando aqui as coisas que hão de acontecer, de suceder. Então, aqui, vamos lá, seguindo adiante aqui, temos as 7 trombetas, capítulo 8, versículo 7 e capítulo 11, versículo 19. O livrinho, as 2 testemunhas, Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos. Besta do mar, que é o anticristo, besta da terra, que é o falso profeta, cordeiro do Monte Sião, 3 anjos, 3 mensagens, mortos bem-aventurados, a ceia, a vindima, 7 anjos, Babilônia mística, Babilônia comercial, alegria no céu, bodas e vinda de Cristo, Armagedon, Satanás amarrado. Aí tem
Jerusalém celeste, 12 portas, muro de jaspe, 12 fundamentos, quadrangular, ruas de ouro, cordeiro é a luz suspensa sobre a terra, rio de água da vida e árvore da vida. Satanás solto, Gog e Magog, Satanás destruído, ressurreição dos iníquos, grande trono branco, renovação da terra e do céu, eterno perfeito estado, 7 coisas novas. Novo céu, nova terra, novo povo, nova Jerusalém, novo santuário, nova luz, novo paraíso e fim do Apocalipse. Aqui embaixo tem algumas coisas, séculos dos séculos, Deus, tudo em todas as coisas, tá aqui, olha, séculos dos séculos, Apocalipse 20, versículo 10, 1 Coríntios 15, do 20 ao 28, e Efésios 2, versículo 7, e Efésios 3, versículo 11. Então, temos aqui o ômega, que é o sinal de tudo, o fogo aqui, renovação da terra por fogo. 2 Pedro 3, versículo do 5 ao 15. Então, aqui tem as outras coisas, Gog e Magog, o reino, que aí vem tudo detalhadinho aqui nos desenhos, só do que já falamos ali na descrição do Apocalipse. O dragão precipitado persegue a mulher, enfim, aí é onde cada estudioso dá o seu parecer. 144 mil assinalados, que falam em Apocalipse 7, do 1 ao 8, a ascendência do anticristo, Israel. Aqui vamos ver aqui, ó, o rapto da igreja ao encontro do Senhor Jesus, que é 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17, você encontra a volta das almas dos justos aos seus corpos para a ressurreição. Então tem 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 17, 1 Coríntios 15, 52 ao 58. Então é isso, gente, é muita coisa. Então, gente, vocês gostaram? Deu para entender o encarte? Ficou mal entendido? Diz aí o que vocês acharam e escreve aí nos comentários. E se o canal te faz bem, acrescenta paz na tua alma, então você se inscreve, dá seu like, dá comentário, compartilha. É a única forma da gente fazer o bem crescer, e eu acredito que eu seja do bem, porque não é vantagem ser do mal. Então, por uma questão cognitiva, eu escolho ser do bem, eu escolho falar coisas boas aqui no meu canal. Do Apocalipse eu considero uma coisa boa, porque vai acontecer, e porque estamos às portas, haja visto o grau de calor que o mundo já enfrenta por aí afora. Então, o sinal que eu vejo, que Jesus falou aqui antes do versículo 35, no 32 ele diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, está às portas. É isso. Então, estamos vendo aí que no Apocalipse e alguns outros livros da Bíblia fala que no final vai ser de fogo, certo? E aí você vê com o grau de calor que tá, as matas vão embora, os bichinhos, as fontes de águas também vão embora, e aí é fácil de saber que realmente está próximo do fim. É uma questão para sentir medo? Não, não é para sentir medo, é para convidar Jesus que entre na tua vida como único Senhor e Salvador, porque só Ele
pode nos conduzir à vida eterna, certo? Então, olha, muito obrigada, espero que tenham gostado. Dá um like aí, se inscreve. Muito obrigada, gente. Bom fim de semana.